Como é uma mãe piedosa? Poderíamos falar de uma mãe linda, jovem, enfim, mas e uma mãe piedosa? Ela é perfeita? Não. Mas significa que ela tem uma virtude que a separa da maioria. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: características de uma mãe piedosa. Há muitas mães na Bíblia. Algumas delas são boas, algumas não são muito boas. E quando pensamos nas mães, como são elas importantes para toda a nossa sociedade. Cada um de nós teve uma. Quer você goste ou não, você tem uma mãe. E elas são graciosas, preciosas aos olhos de Deus. Tendo isso em mente, quero que você, se puder, abra a Bíblia na 2ª carta de Paulo a Timóteo e veja o 1º capítulo. Veja o que o apóstolo diz aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Isto é, por causa desse relacionamento. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo escreve a Timóteo porque ele talvez estivesse um pouco desanimado com o trabalho da igreja. Então, ao analisar essa escritura, percebemos algumas características de uma mãe piedosa, ok? Como é uma mãe piedosa? Poderíamos falar de uma mãe linda, rica, jovem, sobre todos os tipos de mães, mas e uma mãe piedosa? Significa que ela tem uma virtude que a separa da maioria. Isto é, uma mãe piedosa é uma mãe que ora e lê a palavra de Deus. Não necessariamente todos os dias. É o hábito de sua vida porque ela recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E sabe que as instruções da Bíblia a ajudarão a ser uma esposa melhor e uma mãe melhor quando os filhos vierem. Mas não é só isso. É tudo sobre ela. A maneira como ela se veste, como ela se comporta, como ela trabalha, o tipo de esposa que ela é e o tipo de mãe que ela será. Então, esse é o objetivo de Deus para toda mãe, ser piedosa. Não é ser perfeita, mas ser justa. Essa é sua conduta, seu caráter, sua conversa. Tudo está de acordo com a palavra de Deus. Não significa que ela vai ser como qualquer outra pessoa, mas ela é uma mulher piedosa e sua vida está enraizada na palavra de Deus e na oração. Essa é a razão pela qual ela faz um trabalho tão bom criando seus filhos, porque eles são os reflexos dela.
Em segundo lugar, penso neste tipo de mãe. Ela é uma mãe que aprendeu a confiar em Deus para cada necessidade de sua vida, porque lendo e pensando e orando e meditando na palavra de Deus, ela conheceu que Deus fez algumas promessas. Ele fez muitas promessas na Bíblia para atender às necessidades. Não são apenas necessidades físicas, mas também necessidades emocionais. E uma mulher, uma mãe, tem necessidades emocionais que nós, homens, não entendemos bem. Assim, uma mulher que ama a Deus, que está na palavra, confia em Deus e crê nele para cada necessidade. Ela não lamenta a sua pobreza, não reclama por ter menos que outras. Ela fala da suficiência de Deus para a sua vida. Eu nunca ouvi minha mãe reclamar por ser pobre. Ora, nós éramos pobres. Ela não pensava na pobreza. Ela agradecia a Deus pelos $9,10 por semana que ganhava numa indústria têxtil. Nunca falou em ser pobre ou ter menos que os outros. Nunca se comparou com outra pessoa. Essa era a sua atitude. Uma terceira qualidade que, na minha opinião, uma mãe piedosa possui é ser generosa com os outros. Minha mãe era assim, muito generosa. Eu me lembro quando não tínhamos quase nada e sempre dávamos algo a alguém. Quando alguém saía de nossa casa, levava alguma dádiva dela. Esse era o coração dela, um coração generoso, não egoísta. Um coração generoso é pensar nos outros, porque às vezes a única coisa que você tem que dar à pessoa que o visita é uma palavra de encorajamento. Como isso é poderoso. Uma palavra de incentivo é muito mais poderosa do que dinheiro ou alguma posição na vida, porque nesse incentivo está a própria pessoa, algo acerca de quem ela é, algo de seu espírito. Assim, uma mãe piedosa é aquela que é generosa com os outros e sabe o que é generosidade e sabe quando elogia alguém. Ela elogia de uma forma que faz bem aos outros. Ela está construindo vidas. Todo mundo precisa ser construído. Ninguém quer ser derrubado. Se uma mãe puder, ela vai ser generosa com seus filhos e com seu marido e com outras pessoas. Penso em quantas vezes vi minha mãe dar alguma coisa a alguém que nos veio ver. Não sei o que era, mas era como se ela não pudesse deixá-los sair sem lhes dar algo. Eu me lembro de algum dia quando crianças pequenas vinham até a porta, batiam a porta durante os dias de depressão e perguntavam se tínhamos algum pão extra. Talvez não tivéssemos extra, mas minha mãe ia dar-lhes um pedaço, quer tivéssemos ou não. Isso é apenas quem ela era. Ela era uma mulher generosa. A generosidade é uma qualidade divina. Não é o que posso fazer por mim e minha família, mas o que posso fazer pelos outros. Essa era a atitude de Cristo. E assim, a generosidade de minha mãe ficou tão arraigada em minha vida que mesmo agora, se você vai à minha casa, eu não penso nisso. Isso foi construído dentro de mim e antes de você sair da minha casa, eu vou lhe oferecer algo. Eu não sei o que será. A generosidade é boa para todos. Pense nisso. É bom você se entregar. É bom para a outra pessoa que tem necessidades, mas não pensamos em ser generosos. Essa é uma qualidade muito importante de uma mulher piedosa. Uma mulher piedosa vai obedecer a Deus. Ela vai obedecer a Deus por várias razões, uma das quais é porque ela sabe
que obedecer a Deus é proveitoso para ela. Não é apenas rentável para ela, é muito rentável para os filhos e é rentável para o marido. Assim, quando pensamos em obedecer a Deus, você me ouviu repeti-lo muitas vezes: obedeça a Deus e deixe todas as consequências com Ele. Obedeça a Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Deixe todas as consequências com Ele. Se você deixar as consequências com Ele, não se preocupará com nada. Posso me lembrar de algumas vezes em que minha mãe e eu oramos acerca de coisas muito sérias. Eu ia dormir preocupado com aquilo e pensando naquilo. Não minha mãe. Ela pensava que quando fazia uma petição a Deus, ela deixava seu pedido com Ele e descansava. Então, pense nisso. Qual é a atmosfera em sua casa? Em todo mundo, cada casa tem uma atmosfera. Qual é a atmosfera de sua casa? Quando você entra, há uma atmosfera de liberdade, há uma atmosfera de boas-vindas, há uma atmosfera de amor. Ou você pode cruzar, andar numa casa e sabe que algo está errado. Ninguém tem que dizer nada, ninguém tem que fazer nada. Você apenas sabe que algo está errado. E uma mãe sabe como criar uma atmosfera divina. Amor, boas-vindas, tensão, estresse, todo tipo de atmosfera. Uma mulher piedosa terá um espírito de obediência a Deus e não se preocupará com muitas coisas, mas será uma pessoa piedosa, refletindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Acho que você poderia dizer que uma das qualidades de uma mãe piedosa é ser perdoadora. Perdoar é absolutamente essencial. Não apenas a Bíblia nos ensina a perdoar, mas pense nisso. Pessoas que são implacáveis, vivem em estresse, vivem tensas. Não importa o que façam, seja o que for, o espírito implacável é um espírito de tensão e estresse. Agora, alguém poderá dizer: você não sabe com quem estou vivendo, mas sei que o Deus que vive dentro de você, se você é um seguidor de Jesus, esse Deus lhe deu a capacidade de perdoar alguém. Mas toda a questão do perdão é parte vital do espírito de família, ser capaz de perdoar, porque todos nós pensamos que nossos pais não estavam perdoando. Pensamos que nos haviam maltratado de alguma forma. Você pensa: eu não mereço isso. A verdade é que todos nós talvez merecemos mais do que tivemos. O perdão é o espírito de um seguidor de Jesus. Veja do que ele nos perdoou. Portanto, seja gentil uns com os outros, perdoar um ao outro, que é a promessa do Senhor Jesus Cristo do que Ele fará. Então, em sua casa está o espírito de perdão? Sempre haverá tensão acerca de certas coisas na vida. E assim você não deixa seu filho dirigir esse ou aquele carro. Ou sua esposa não conseguiu isto ou aquilo e assim por diante. E assim a tensão se acumula. Se você não pode perdoar, você está vivendo em estresse. Não faz qualquer diferença quem você é, que você tem e quanto. O perdão é a chave para eliminar isso em sua vida. Penso em toda a atitude de persistência. Você diz: o que isso tem a ver comigo? Bem, persistência significa que eu continuo fazendo isso e continuo fazendo o que tenho que fazer até conseguir e não apenas deixar as coisas por aí. Eu lembro de minha mãe. Eu poderia estar deitado se eu tivesse deixado um par de calças por perto. Pegue-as. Ou se eu colocasse alguma coisa fora do lugar, conserte isso. Em outras palavras, ela nunca deixou a mesa depois que comemos, ela nunca deixou uma bagunça. Persistência significa que sei o que devo fazer e faço. Eu não espero que outra pessoa faça isso. Eu termino.
Acho que é uma chave que muitas vezes as pessoas esquecem na vida. As pessoas persistentes são realizadoras. Isto é, se é este o objetivo, é isso que vou fazer e vou fazer isso até terminar. Eu não vou embora, não paro de falar, não paro de amar, não paro de abraçar, não paro porque as coisas não estão indo do meu jeito. Persistência significa que Deus nos deu uma vida, nos mostrou o que fazer e mesmo passando por um momento difícil, não devemos nunca desistir. Acho que isso foi algo muito difícil para mim, ter alguém desistindo. Quando você dá o seu melhor e por algum motivo não é apreciado, continue persistente. Penso nas vezes em que tive de ficar de joelhos e pedir a Deus: Senhor, não me deixe desanimar. Deixe-me continuar andando, continuar fazendo isso. Você teria que estar na minha posição, passando por esses tempos difíceis e ter que se levantar todo domingo e pregar o Evangelho. Eu me lembro de como eu tinha que ser muito, muito certo de que meu coração estava limpo, puro, perdoando sem qualquer dúvida. Deus iria trabalhar com tudo isso. Mas você tem que continuar. Por exemplo, uma mãe com um filho pequeno, quantas vezes você acorda no meio da noite para tomar conta dessa criança? Deus plantou dentro de uma mãe esse sentimento incrível de deliberada disposição para fazer todo o necessário para seus filhos. Acho que maridos e pais certamente precisam apreciar isso em qualquer mãe piedosa, persistente. Você pode contar com ela, não importa o que aconteça. Seria você esse tipo de mãe? Você pode ser esse tipo de mãe ou esposa com quem se pode contar, não importa o que. Você não está importunando e não está exagerando e não está gemendo e não está comparando sua família com a família de alguém e comparando o que ela tem com o que você tem. Não, nada disso se encaixa numa mulher piedosa. Não significa que você pode apenas empurrá-la, não é isso. É apenas o fato de que ela está determinada a ser o que Deus quer que ela seja. É dessa mesma qualidade que todos nós precisamos. Que nós nunca venhamos a desistir, mesmo que as coisas não se ajustem a nós, ou porque não temos o que gostaríamos de ter. Somos persistentes. Você pode confiar em nós, não importa o que. Jesus era um servo. Ele ensina através da sua palavra que você e eu devemos ser servos. Ou seja, devemos ter um espírito e atitude serviçal. Isto é, não estamos vivendo para nós mesmos, mas para os outros. Quando penso numa pessoa que precisa de um espírito de servo para ser feliz, penso em minha mãe. Porque o que ela faz? Ela serve todo mundo, cada dia de sua vida. Ela está se doando. Bem, da próxima vez que você se cansar e dizer, estou farto disso, lembre-se que Jesus era um servo. E a verdade é que o serviço é um derramamento de si mesmo. Quando você está se entregando a outra pessoa por alguma necessidade em sua vida, é isso que você está fazendo. Você está dando de si mesmo. Um espírito servo é um espírito piedoso. E não apenas isso, o espírito de servo tem um longo caminho a mais na vida do que uma pessoa egoísta, quer seja no seu trabalho, entre os seus amigos, ou o que quer que seja. O espírito de servo não pergunta como isso se adequa à minha agenda, como eu me sinto, o que está vindo para mim. Um servo pergunta: o que posso fazer por você? Como posso ajudá-lo? Um servo tem um espírito piedoso. Piedade, é disso que estamos falando.
Então, eu diria que outra virtude é viver uma vida organizada. Uma vida organizada é uma vida bem ajustada, ou seja, as coisas caem em sequência. E você pensa em crianças pequenas que têm que se levantar e ir para a escola e elas têm apenas 6 ou 7 anos de idade. Você tem um horário que você tem que viver. Onde não há ordem, há confusão, frustração, ansiedade, tensões, estresse, discussões, porque é nisso que se resume a desorganização. Uma vida organizada é uma vida ajustada. Você sabe o que vai fazer e como vai conseguir, e quanto tempo vai demorar para fazê-lo. Pense nisso. Seus filhos mostrarão algumas, se não muitas, de suas atitudes e hábitos. É assim que a vida é. Assim, o pai não pode negligenciar seus filhos e achar que eles ficarão bem. Não. Há restrições e atitudes, e há hábitos que precisam ser incorporados em cada um de nós. Todos nós desenvolvemos hábitos e os transmitimos. Se o filho vê seu pai sendo desordenado e sem senso de organização, apenas fazendo tudo atabalhoadamente, ele terá grande tendência a ser preguiçoso. É muito importante que vivamos o tipo de vida que queremos que nossos filhos venham a viver. Pense na vida de Jesus. Ele tinha 12 discípulos. Trabalhar com eles era um problema, tenho certeza, mas ele sabia exatamente o que fazer. Estou certo de que Jesus era uma pessoa muito organizada, e isso era verdade em seu relacionamento com os 12. Essa característica constrói, eleva, capacita e enriquece uma pessoa. Por outro lado, a falta dessa virtude produz o caos. Mas há a virtude do encorajador. Quando penso em todas as qualidades que devem ser verdadeiras na vida de um pai ou de uma mãe, penso no encorajamento. Veja isso. Quando uma criança nasce, a mãe a abraça junto ao peito. O que ela está fazendo? Ela está começando a incentivar a criança, porque aquela criança sente algo daquela mãe desde que nasceu. Enquanto essa criança cresce, vai ouvir essa palavra encorajadora. Sim, você pode. Sei que você pode. Eu amo você. Você é o mais doce. Você é você. E assim por diante. Ela vai encorajar aquela criança. Não é possível dizer quantas pessoas que estão presas não estariam lá se a mãe ou o pai as tivessem encorajado. Faça o seu melhor. Não desista. E sim, seja um encorajador. Lembro-me de quando eu era criança e minhas notas na escola não eram as melhores do mundo. Minha mãe sempre me perguntava isso. Você fez o seu melhor? Eu dizia, sim, senhora. Ela respondia, bem, isso é tudo que importa. Se eu tivesse uma nota ruim, ela queria saber uma coisa, se eu tinha feito o meu melhor, e ela ficaria feliz. Nunca uma palavra para me desanimar. Há algo bom em ser um incentivador. Penso nas vezes em que eu ficava desanimado por diferentes razões, mas minha mãe sempre tinha uma boa palavra. E toda mãe precisa ser incentivadora. Você poderia dizer que eu não conheço seus filhos. Sei disso, mas eu conheço o poder do encorajamento. Você continua. Oh, meu marido não gosta de mim. Eu lhe afirmo que conheço o poder do encorajamento. Envie uma mensagem. Sim, você pode. Sim, você irá. Estou confiando em você. Estou acreditando em você. Estou ajudando você. Pode contar comigo. Há algo nisso que muda absolutamente toda a atmosfera em que você está. Então, eu menciono uma última coisa, e essa é provavelmente uma das coisas mais difíceis, é amar incondicionalmente. Essa parte incondicional coloca você numa categoria especial.
Tive um padrasto por vários anos. Não havia nada nele que eu amasse, gostasse, mas ele estava lá. Eu tive que aprender o que significa amar alguém de quem não gostava. E minha mãe me ensinou isso. Por suas próprias ações, ela me ensinou a amar e perdoar quando eu não queria perdoar, nem queria ser amoroso. Eu gostaria de não ter nada a ver com isso, mas a vida não era assim. Finalmente eu orei: Senhor, como enfrento isso? Mas uma coisa que minha mãe possuía, que sempre fazia, quando eu saía de casa, ou quando ela saía, era me abraçar dizendo que me amava. Ela nunca se esquecia disso. Eu ainda posso sentir isso. Ela se foi há muito tempo, mas ainda sinto aquele abraço e a ouço me dizendo: lembre-se, a mamãe ama você. Há algo elevado no abraço, quando alguém diz: bem, eu lhe amo e vejo você. Se o seu marido lhe diz pela manhã: bem, vejo você esta tarde, e nunca a abraça, nunca a toca, ele devia se envergonhar. Toda mulher precisa de um toque, o tipo certo de toque, um toque piedoso. Quando você tocar a esposa, por exemplo, que seja um toque que diga a ela que você está pensando nela, que a ama, que a aprecia, que vai estar ansioso para vê-la quando voltar. Há algo poderoso em um toque. Toda mulher que ama seu marido, seus filhos, ela dirá isso a você. Há algo poderoso num toque. Não um toque sexual, mas um toque amoroso. Não que eu queira algo, apenas que a aprecio. Acredito que essas 10 virtudes farão de qualquer mulher uma esposa e uma mãe fantástica. Muito obrigado, mãe, por ser a mãe que é, a esposa que é, e que o seu tipo de mãe aumente. Há algo incrivelmente poderoso numa mulher piedosa, numa mãe piedosa. Amém? Pai Celestial, quão gratos somos a Ti. Tu podes conceder a cada mãe aqui um sentimento de satisfação, um sentimento de ser amada que vá além de qualquer coisa que um homem pode fazer, porque Tu és Deus. Se há alguma mulher aqui que não seja salva, ela pode ser a primeira da família, mas o Senhor lhe dá coragem. Dá-lhe coragem para tomar a decisão mais importante da vida dela, que para se tornar a mulher que ela quer ser e a esposa e a mãe que ela precisa ser, ela precisa de Ti. Deixa isso bem claro em seu coração. Eu oro para que antes que ela deixe este lugar hoje, ela sussurre esta oração a Ti. Pai Celestial, te peço perdão pela minha negligência. Peço-te que me perdoes por todos os meus caminhos rebeldes. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.